Isso tem que ficar bem claro. As minhas decisões dependem de tudo que sou e que faço. Então nada pode decidir por mim. Sou eu quem decido. Vamos ver o que nós, seres humanos, perdemos tanto com a queda ali no Jardim do Éden. Bem, o Deus Todo-Poderoso, logo após formar a Terra por completa, deu o controle do mundo a Adão. Ele disse, Deus mesmo disse, o controle do planeta Terra é teu, Adão. Amigos, guardem bem isso, viu? O controle do mundo pertence a Adão. Foi dado a ele legitimamente por aquele que criou o mundo, que foi o nosso Deus. E o que aconteceu com essa propriedade de Deus dada a Adão quando desobedeceu a Deus no dia que ouviu Eva e não Deus? O que foi que aconteceu? Eva ouviu a serpente, que é Satanás, e não ouviu Adão quando ele disse que o fruto era proibido. O que aconteceu? Infelizmente, irmãos, Adão começou o processo de transferência do controle do mundo humano, certo? Para Satanás. Adão entregou o controle do mundo social, mental, político na vida aqui na Terra para Satanás. Não foi um mundo geográfico, as pedras, as árvores, a água. Tudo isso foi criado por Deus e é de Deus. Mas o controle social, político e mental dos homens que dominam a Terra começou a ser entregue para Satanás. Porque Adão, em vez de obedecer a Deus, que disse a ele para não comer o fruto, ele obedeceu Satanás, que disse a Eva que poderia comer sim o fruto. Por isso vivemos hoje em um mundo infernal. Ou seja, como o mundo foi dado a Deus, e Satanás, em vez de foi dado a Adão por Deus, e Adão, em vez de obedecer a Deus, ouviu Satanás através de Eva, o que foi que ele fez? Ele passou esse controle. A quem você obedece, você se torna escravo. Passa o controle para ele. Se você obedecer a Deus, você passa o controle para Deus. Se você obedecer ao diabo, você passa o controle para o diabo. É simples. Só que o mundo foi dado a Adão. Quando ele obedece a Satanás, ele passa automaticamente esse controle para Satanás. Isso é fato. O que é que acontece? Por isso que o mundo hoje é um inferno. Porque está no controle de Satanás. Mas é um mundo social humano. Não é as pedras, não é as árvores. Só que o mundo social humano, os homens interferem nas árvores, nas plantas, eles destroem, eles matam. Como é que a terra, as árvores, vêm a ser atingida por esse controle que Adão deu a Satanás? Como é que foi atingida? Por causa dos homens. Satanás, controlando os homens, faz tudo quanto não presta e atinge as árvores, os mares. Por isso que está aí a grande terra gemendo por catástrofe, por sendo pela grande embate no mundo inteiro para tentar salvar o planeta Terra, porque os homens estão destruindo o planeta Terra. Ok? Os homens estão destruindo o planeta. E como é que ele faz? E como é que Satanás está destruindo o planeta? Através dos homens. Ele controla os homens. E por que o planeta? Porque o planeta foi dado aos homens por Deus. Porque Deus não interfere para impedir que os homens façam isso. Porque ele deu aos homens. É responsabilidade dos homens. Se os homens estão destruindo, o problema é deles. Deus não depende nem precisa do planeta Terra. Deus deu ao homem porque o homem precisa do planeta Terra. Se ele está destruindo, o problema é dele. Ok? Então, irmãos, o que é que acontece? Com esse controle, nós vivemos hoje num mundo infernal. Tanta coisa podre e ruim, quanta injustiça, quanto desabor. A coisa ficou tão feia nessa terra com o controle de Satanás que muitos dizem, até aquele ditado, o inferno é aqui. Se houver mais sofrimento do que nessa vida, então pode-se acabar tudo, porque o inferno já é aqui. É por causa disso, as pessoas perdem completamente a sanidade e perguntam, colocando a culpa em Deus, de tudo isso. Por quê? As pessoas afirmam que é Deus que está fazendo isso, quando na realidade é Satanás junto com a colaboração dos próprios homens.
Transformaram isso no inferno. E por que Deus não interfere? Porque deu ao homem. É responsabilidade do homem fazer isso. Só que o homem não presta desde o seu nascimento. Por isso que ele está destruindo tudo. Por isso que é esse desabou. Por isso que há coisas tão horrendas acontecendo no mundo, e sempre aconteceram, por causa do homem, na sua parceria com Satanás. O homem ficou parceiro de Satanás. Os homens, a humanidade, a sociedade. Aquela coisinha de não sei o quê, de que está tudo bem, que acredita em Deus, não sei o quê, mas é parceiro de Satanás. Só faz o que não presta. Então, irmão, esse controle humano que Adão transferiu, começou a transferir esse controle para Satanás no momento em que desobedeceu a Deus lá no Jardim do Éden. O apóstolo João, em sua primeira carta universal, no capítulo 5, versículo 19, ele disse que nós sabemos que somos de Deus, mas que o mundo que vivemos dorme no maligno. Ou, em outras palavras, pertence ao inimigo. Já o Senhor Jesus Cristo, quando estava quase sendo preso pelas autoridades religiosas e dava seus últimos ensinos a seus discípulos, ele disse: eu não vou mais falar muito com vocês agora, porque o príncipe deste mundo já está chegando e ele não tem nenhum poder sobre mim. Pois tudo o que irá acontecer é para se cumprir as profecias de Deus. Observe que quem vinha chegando para prender Jesus Cristo eram as autoridades romanas, junto com os soldados judeus, com os sacerdotes comandados pela autoridade religiosa, juntas com Judas, o traidor. Mas Jesus Cristo disse que era o príncipe deste mundo que estava chegando, ou seja, Satanás. Na verdade, não era Satanás fisicamente, ou Satanás Lúcifer mesmo, mas eram pessoas controladas por Satanás, ou seja, os soldados romanos, as autoridades judias, os sacerdotes da época e o próprio Judas. Eles se fizeram Satanás, está no controle de Satanás. É ser como Satanás. Por isso Jesus diz: o príncipe deste mundo está se aproximando. E o apóstolo Paulo também disse: o príncipe deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e eles se convertam. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E por último, para afirmar que Satanás tem o controle do mundo humano e que ele controla a maioria dos seres humanos na terra, porque ele tem esse controle vindo de Adão, podemos ver isso no episódio da tentação de Jesus Cristo por Satanás, porque está escrito lá na tentação, quando Satanás foi tentar Jesus Cristo. O diabo, quando estava tentando Jesus Cristo, levou ele a um grande monte e de lá mostrou todos os reinos do mundo, as riquezas, as glórias, as luxúrias, tudo deste mundo pecador. E disse a Jesus Cristo: tudo isso eu te darei, todo esse poder, toda essa riqueza, todo esse controle sobre os homens, porque me foi entregue, foi dado a mim, e eu dou a quem eu quiser. Você só tem que se ajoelhar e me adorar, que tudo será teu, disse Satanás a Jesus Cristo. Isso está escrito, segundo escreveu o apóstolo Lucas, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Alguns dizem que o diabo estava mentindo quando disse isso a Jesus Cristo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas o fato é que Jesus Cristo não repreende Satanás logo depois que ele faz essa proposta, chamando ele de mentiroso. Não. Jesus Cristo disse, e confirma o que Satanás falou, quando disse assim: vai-te, Satanás, pois está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O que Jesus Cristo quis dizer em outras palavras? Vai-te, Satanás, saia para lá, porque está escrito nas Escrituras Sagradas que somente ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Ou seja, Jesus Cristo quis dizer a Satanás que Satanás não era mentiroso. Ele disse que os homens podem até receber riquezas, honras, glórias e o controle que Satanás exerce. Jesus Cristo quis dizer: pode ser que esse controle seja teu, que você controle esses homens, essas riquezas, essa glória no mundo, a fama, ser ídolo. Tudo isso Satanás controla as pessoas para que se transformem nisso. Mas Jesus Cristo disse que mesmo assim, mesmo com esse controle, e que ele dá a quem ele quiser mesmo, Jesus Cristo não quer. Não quer esse controle de Satanás. Jesus Cristo não quer as riquezas do mundo, porque é um mundo controlado por Satanás. É do inimigo. Esse controle humano de riquezas, poder, glória, é do inimigo.
Ok? Então, ele não chama Satanás de mentiroso. Apenas diz a Satanás que mesmo assim ele não quer, ele rejeita, pois Satanás sai dele, de perto dele. Agora, irmãos, vamos ver como Satanás começou a conseguir esse controle do mundo? Pois é, Moisés nos diz sobre o erro de Adão cometeu e suas consequências. E ele diz em Gênesis, ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalias do jardim do Éden. Ou melhor dizendo, a mais astuta. Então Satanás, utilizando a serpente, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Irmão, Satanás quer destruir o homem com inveja por tudo aquilo que o homem recebeu de Deus. Mas ele não pode aparecer na terra, porque além dele ser espírito, ele não pode ser visto. A terra já era do homem. Ele teria que se utilizar de outro homem para chegar até Adão. Como não existia outro, e nem ele poderia se utilizar de Eva por causa da inocência e pureza que pairava sobre ela, assim como em Adão, ele teria então que se utilizar de algo, mas que fosse algo vivo, que pudesse se comunicar ou falar, para que ele lançasse suas artimanhas e mentiras e tentações. É aí que entra a serpente, porque ela era a mais astuta de todos os animais. Astuta ou esperta não quer dizer que seja inteligente, irmão. Adão era inteligente, mas não astuto, não malicioso, não metido a esperto, pois ele tinha contato direto com Deus, como se diz, estava brindado por Deus. Então Satanás escolheu a serpente porque era astuta. Mas como chegar até Adão? Ele pensou, Adão tinha contato direto com Deus e esse golpe não daria certo com Adão. Já Eva não tinha contato direto com Deus. Tudo que Eva sabia sobre Deus era Adão que dizia a ela e ensinava a ela. Mas Deus dizia a Adão. Deus nunca falou para Eva. Mas Eva tinha acesso direto a Adão, pensou Satanás. Eva tinha acesso a Adão. Então Satanás pensou, é um meio perfeito para que eu chegue em Adão. Então, Adão precisa desobedecer a Deus para que tudo tenha fim para a humanidade. Porque se somente Eva desobedecer, não vai acontecer nada. Eva será punida e pronto. Deus com certeza fará outra mulher. Mas se Adão desobedecer, aí sim o estrago está feito. O foco era Adão, irmãos. E assim foi Satanás usar a serpente. A serpente Satanás. A serpente é Satanás, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, Satanás, que engana todo o mundo, todos os homens. Observamos, irmãos, ele diz, antiga serpente. Ok? Antiga serpente. A mais antiga serpente é esta que estamos falando, no Jardim do Éden. A mais antiga serpente, ela era esperta e falava, irmãos. Satanás utiliza dela em forma corpórea e vai até Eva e diz, Deus disse que vocês não podem comer nada desses frutos. Eva diz para a serpente, não foi isso que Deus disse não. Ele disse que a gente só não pode comer do fruto do meio do jardim da ciência do bem e do mal. Dessa árvore a gente não pode. Das outras, todas elas podem comer sim. Mas do fruto da ciência do bem e do mal, não podemos comer, porque no dia que comemos, certamente vamos morrer. Como Eva sabia disso, irmãos? Se Deus não falava com ela, mas só falava com Adão, era porque Adão disse a ela, e Deus lhe deu essa ordem. Deus só falava com Adão, e Adão ensinava a Eva. Então a serpente, em contrapartida, diz para Eva, não, mulher, é mentira, vocês não vão morrer não. Vocês nem sabem o que é isso? A verdade é que Deus não quer que vocês saibam o bem e o mal. Vocês só conhecem o bem, mas o mal vocês não conhecem. Por isso que vocês não são como Deus. No dia que vocês conhecerem, comerem do fruto, se abrirão os vossos olhos, então vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Neste momento, irmãos, Eva olha para a árvore proibida e começa a analisar tudo. Ela observa que o fruto realmente e a própria árvore eram belos. De repente eles ficaram bonitos. Quando falou no termo de ser Deus, pronto. A árvore já ficou bonita, o fruto ficou de uma forma sublime. A árvore daria muito entendimento e que o fruto era muito bom para se comer. Então ela pegou do seu fruto e comeu.
E depois, já percebendo todo o mal, mesmo assim Eva deu o fruto para Adão, seu marido, e ele comeu também. Irmãos, é muito debate dos teólogos estudiosos da Bíblia sobre onde estava Adão quando Eva conversava com a serpente. Há quem afirme que ele estava fora, em algum outro lugar do jardim, e depois Eva foi até ele e lhe deu o fruto. E há outros que dizem que ele estava ali, do lado de Eva, participando de tudo, mas não interferiu em nada. Eu também penso assim, que Adão estava ali do lado, e ele viu tudo, mas não interferiu. E quando Eva deu, então conscientemente ele pega o fruto e come. Me parece que a desculpa de Adão é que ele não foi até a árvore e pegou o fruto. Se ele tivesse que dar a explicação a Deus, ele iria dizer que ele não foi até a árvore e pegou o fruto. O fruto foi dado por Eva na mão dele. Mas ele sabia que era o fruto proibido. Mesmo assim ele teria essa desculpa. Então ele pegou o fruto e comeu. O que é que aconteceu? A morte espiritual. Certo? Assim que os dois comeram o primeiro fruto, a desobediência aconteceu pela primeira vez. Foi tirado dele, naquele momento, o mais belo atributo chamado inocência. Adão realmente morreu, como disse Deus, mas não o corpo carnal. Ele morreu na própria alma, o que é pior. E uma vez fazendo isso, o próximo a morrer seria seu corpo. A morte finalmente entrou no mundo. Adão olha em redor junto com Eva e percebe que estava nu. Rapidamente os dois correm, pegam folhas das árvores e começam a tentar se esconder. Nesse momento, a serpente Satanás está saboreando o triunfo dele sobre Adão, rindo e se alegrando do estrago feito, do desastre na vida de Adão. Parece até uma coisa simples, né? Mas foi uma consequência para toda a humanidade até os dias de hoje. Ou seja, as nossas vidas, pois esse erro de Adão passou para todos nós que somos descendentes deles. Nesse momento, a voz do Senhor já se ouve no jardim. Adão se esconde. E Deus diz: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? E Adão pensa que pode se esconder. Pensa que pode se esconder de Deus. E o que acontece, irmãos? O que acontece é que, neste momento, Adão atrás das árvores, né? Ali atrás das árvores, para se esconder de Deus, ele pensa que se esconde de Deus. Mas quem é que se esconde de Deus, irmãos? Quem pode se esconder de Deus? Ninguém. E quando ele pensa que está escondido, Deus aparece na frente dele. E o que é que Adão diz? Ouvi eu a tua voz no jardim, tive medo de te ver, porque estou nu. Então me escondi. E o Senhor Deus disse: mas quem te mostrou que estavas nu, Adão? Quem te disse isso? Comestes da árvore do fruto que eu te disse para não comer, porque certamente tu morrerias. Não é, irmão? Diante desta pergunta é que vem toda a afirmação de Adão. E agora? Né? Deus já sabe de tudo. É melhor agora cair na realidade. Porque Deus já sabe de tudo. Ele já apareceu aqui na minha frente. Não tem como se esconder dele. Então o que é que Adão faz nesse momento? Não podemos falar nem deixar de dizer a verdade, irmãos. Porque se fizermos isso, vamos entrar também, como muitos entraram até os dias de hoje, no conto da fantasia, história de Trancoso. Vamos contar a realidade. Vamos contar realmente o que aconteceu. Diante da pergunta de Deus, comeste do fruto que eu te disse para não comer, Adão? Vem a resposta de Adão. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, Adão quis dizer que desobedeceu sim. Desobedeceu sim. Mas que a mulher era mais culpada, porque foi ela quem deu o fruto a ele. É muito importante que todos nós analisemos essa resposta de Adão, não somente pela resposta em si, ou justificativa que ele dá, porque se for dessa maneira, iremos acabar concordando com ele. Afinal de contas, foi sua companheira quem deu o fruto a ele. Na verdade, ele não tinha ido até a árvore e pego o fruto. Mas não é bem assim.
a desculpa de Adão? A questão devemos analisar isso. Por quê? Porque Adão diz algo logo após ter acabado de perder a inocência. Tudo bem? Mas ele não era um facínora ou um filho de Satanás. No meu entender, ele continua tendo uma certa parte da inocência. E é isso que o leva a dizer isso aí. Como a criança abre logo o jogo. A criança não esconde nada. E ele não mente em dizer que realmente foi a mulher que lhe deu o fruto. Foi Eva que lhe deu. Ele não foi até a árvore e pegou o fruto. Foi Eva que lhe deu. Ele não mentiu. Mas ele quis dizer que a culpa era de Eva, por ele ter comido. Aí ele mentiu. Ele não mente em ter dito que Eva deu fruto a ele, mas ele mente em dizer que a culpa é dela, porque deu fruto a ele. Era para ele rejeitar o fruto. Aí ele estava indo da maneira correta. Mas ele pegou o fruto e comeu. Eva não o obrigou. Eva deu o fruto a ele. É a outra responsabilidade dele. Mas observe que quem pecou primeiro foi Eva. Por isso que Paulo diz mais na frente, nós vamos estudar ainda, Paulo dizendo que foi a mulher que pecou primeiro. Depois o homem. Ok? Então, havia ainda uma certa inocência, porque ele diz, a mulher que me deste por companheira, em segundo lugar, Adão diz, ela foi quem me deu o fruto, ou em outras palavras, por isso que confiei. Em terceiro lugar, então, Adão tenta inutilmente justificar sua ação de ter comido o fruto. Ele diz, por isso que eu comi. Mas aí ele usa o termo eu. Eu comi. Tudo bem, eu comi, mas foi porque a mulher me deu. Eu confiei na mulher que tu me deste. Tá vendo? Para onde está indo, chegou em Deus. Em um resumo, o que Adão estava querendo dizer, irmãos? Vamos tentar entrar no pensamento dele. Ele quis dizer o seguinte, olha, Senhor, eu estava lá tranquilo no meu lugar. Apesar de estar na solidão, eu não reclamei de nada. Eu não pedi. Não pedi nada. O Senhor viu que eu estava sozinho e concedeu a mulher. Foi a mulher que tu me deste. Ela foi quem me deu o fruto. O Senhor viu que eu precisava de uma companheira, mas eu não pedi. Só que quem me deu o fruto para comer não foi o inimigo, não foi a serpente, não foi qualquer outra criatura, não. Quem me deu o fruto para comer foi a companheira, a mulher que o Senhor me deu. Por isso eu confiei. Como ela foi a pessoa que tu me deste, então eu confiei. Peguei o fruto dela e comi. Mais ou menos foi o que Adão quis se justificar. O que era que Adão deveria ter feito? Por que ele é errado? Porque ele deveria ter repreendido Eva e não obedecido a Eva. Segundo, porque Adão, em contrapartida, coloca a culpa em Deus também. Exatamente o fato de Eva ter sido uma pessoa dada por ele. Justifica o fato de Adão, obedecendo a Eva, desobedecer a Deus? É claro que não. Isto é um fato. Mas o próprio Deus viu que tinha alguma coisa aí na justificativa de Adão. Tanto é que assim que ele escuta essa resposta, ele não condena logo a Adão. Ele vai até a mulher e pergunta a ela, por que tu fizeste isto, mulher? Aí a mulher diz, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, isso não justifica o fato de Eva deveria escutar somente Adão e não a serpente. Mas ela dá essa resposta. Foi a serpente que me enganou. Não justifica também. Como Adão já tinha feito isso, botado em Eva, e Eva agora colocou para a serpente, aí Deus vai para a serpente. A culpa é da serpente, então Deus vai para a serpente. Mais ou menos Eva se desculpa nos moldes de Adão. Agora, ela não diz que deu fruto a Adão. Ela diz apenas que foi enganada pela serpente. Mas não diz que deu fruto a Adão. Ela esconde isso. A serpente é Satanás. Tentou ela, aguçou a curiosidade dela e fez com que ela pecasse primeiro. Por isso essa resposta de Eva, como se ela não tivesse nada a ver com o que tinha acontecido com Adão. Ou como se a serpente não tivesse dito, vocês serão como Deus. Ela ouviu isso, vocês serão como Deus. Ela não disse isso a Deus. Foi isso que aguçou mais Eva. Foi isso que levou Eva a ver melhor o fruto, a desobedecer.
Porque ele disse, vocês serão como Deus. Observe o termo da serpente, vocês serão como Deus. Por quê? Por que eu acredito nisso? Porque Adão estava do lado dela. Adão estava ouvindo isso também. A curiosidade acabou com ela, mas ela não disse isso a Deus. Apenas disse que a serpente enganou. A serpente não enganou. A serpente disse que ela iria ser como Deus. Ou seja, a morte ia acontecer. Ela comeu porque ela quis. Isso foi o motivo de Eva logo olhar para o fruto e assim seduzida. Mas tudo isso, sabe, irmãos? Ela, além de comer, deu também o fruto a Adão. Por isso o apóstolo Paulo diz assim. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não pecou antes de Eva. Ou não foi enganado pela serpente. Mas a mulher, sendo enganada ou pecou, caiu assim em transgressão e desobediência. Porém, a mulher alcança a misericórdia desse erro grosseiro, dando à luz filhos para o homem. Se ela permanecer com modéstia ou simplicidade na fé em Jesus Cristo, também no amor e na santificação. Está escrito em Timóteo capítulo 2, na primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Bem, irmãos, contra fatos não há argumento. Está aí o que o apóstolo Paulo fala sobre o assunto. O que Paulo diz aqui, irmãos, não é que Adão não errou. Não. Ele está dizendo que Eva fez isso primeiro. Por isso a condenação veio mais para ela. Por isso foi punida primeiro, também antes de Adão. Mas vamos ver como Deus reage diante da resposta de Eva. Mesmo ela tendo sido tão maliciosa, Deus sabe que ali é Satanás. Por isso, nem pergunta nada. Satanás já estava sentenciado. Agora quem vai ser sentenciado é a serpente. O causador. Então o que é que Deus diz para a serpente? Já que fez isso, maldita serás mais do que todos os animais, e mais do que todos os animais do campo. Sob o teu ventre tu andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, entre os filhos da mulher. Os filhos da mulher ferirá a tua cabeça, e as tuas crias, serpente, lhe ferirá os calcanhares, porque morderás os pés dele. Isso foi confirmado em maldição até os dias de hoje, irmãos. Então, muito interessante este estudo do que o que a serpente fazia. Ela ficava em pé, como é que ela andava? Ela ficava em pé. Porque a partir de agora ela passa a rastejar no chão. Certo? Ela passa a rastejar no chão. Então, a serpente é amaldiçoada nisso. Então ela fere o calcanhar. A primeira coisa que a gente faz quando a gente encontra uma serpente hoje é tentar matar a cabeça dela. Mesmo que tenha duas cabeças, a gente tenta matar a cabeça dela. E ela tenta morder o nosso calcanhar. Exatamente como há milhares de anos estava escrito ali no Jardim do Éden, Deus dizendo isso. Só que também, em contrapartida, Deus diz à serpente. Da serpente, agora é para Satanás. Deus condena a serpente. Agora ele diz para Satanás, ainda na condenação da serpente, porque Satanás usou a serpente, da semente da mulher e não da sua descendência ou geração de humanos, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Já é Satanás aqui, não é aquela serpente do Jardim do Éden. Já é Satanás, está se referindo a Satanás. Aqui é uma semente que ferirá a cabeça da serpente, um dos filhos de Eva, que nasceriam depois, que é Jesus Cristo. Nenhum ser humano, a não ser Jesus Cristo, conseguiu esmagar a cabeça de Satanás. O único que fez isso foi Jesus Cristo, nosso Senhor, e feriu a cabeça de Satanás na cruz do Calvário, quando concedeu a salvação a todos os homens e pagou todos os nossos pecados. Deus continua dizendo agora, Deus volta para a mulher e dá a sua sentença. Depois de dar a serpente, Deus volta para a mulher agora. Por causa do que tu fizeste, multiplicarei grandemente a tua dor, na hora que você ter filhos, isto é, com muita dor darás à luz filhos, e você não vai realizar seus desejos. Seu desejo agora será para o teu marido, e ele dominará sobre você. É bom salientar aqui, irmãos, que o termo dominar não é espancar, nem bater, e muito menos humilhar, como fazem os filhos de Satanás até os dias de hoje com a mulher. Não. Dominar aqui é liderar, tomar a frente, comandar, e pode até combinar com ela. Tudo feito com amor, com coordenação entre os dois juntos. Isto é liderar, que Deus disse.
Já o apóstolo Paulo, irmãos, na sua carta aos Coríntios, diz que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A mulher tem que cobrir a cabeça como sinal de poderio, mas o homem não pode cobrir a sua cabeça na hora de orar ou profetizar a palavra de Deus. Ou seja, isso é um símbolo de que nada pode estar entre a cabeça do homem e Jesus Cristo. E o Deus e Pai, sabe por quê? Porque ele, o homem, é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem e não de Deus, porque o homem não veio ou foi feito por causa da mulher ou da mulher, mas o homem veio diretamente de Deus, vontade de Deus. Só que a mulher veio do homem, sim, da costela de Adão. Ela passou a existir, ou seja, foi necessidade de Adão que fez com que a mulher existisse hoje. E se não fosse o homem, a mulher jamais existiria. Se não fosse a mulher, o homem sempre existiria. Sem a mulher, sem a mulher, o homem sempre existiria. Se ele fosse como os anjos, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Sem o homem, a mulher não existe. Agora, sem a mulher, o homem existe sim. Foi vontade soberana de Deus, mas a mulher foi criada por causa do homem. Eva, a primeira mulher, foi tirada da costela de Adão, de dentro de Adão, e não da vontade de Deus. O que, pela justiça, essa costela pertence a Adão por direito. Portanto, e por isso, irmãos, é que a mulher deve ter sobre a cabeça dela sinal de poderio, e esse sinal é o véu, ou seus cabelos compridos. Isto é um sinal de poderio do homem sobre ela. Alguém pode dizer, então tire todas as mulheres para ver se os homens sobrevivem? Hoje não. Hoje não. Por quê? Porque o homem caiu em pecado. Quando a gente diz que o homem não foi criado por causa da mulher, a gente diz quando ele ainda estava no estado de inocência. Ele não podia morrer ali. Adão ia viver para sempre, eternamente, independente da mulher. Se a mulher não existisse, Adão viveria eternamente. Não tinha pecado, não tinha erro, não tinha nada. Certo? Agora, se a mulher não existisse, Adão viveria? Viveria sim. Não precisou da mulher para existir. Agora, a mulher precisou do homem para poder existir. Essa é a diferença. Já nos dias de hoje não, já está tudo confirmado. Sem as mulheres o homem não sobrevive, porque não há reprodução. Certo? E Deus naquele tempo, sem a mulher, com Adão, poderia fazer quantos homens ele quisesse. Ele não criou os anjos? Milhares e milhares, não precisou de anja para fazer outro anjo não. Deus criou tudo de uma maneira só. Não se pode contar o número de anjos. É infinito o número de anjos. Deus criou num momento só. Poderia fazer o mesmo com Adão. Mas ele preferiu criar a mulher. É diferente. Certo? Não quer dizer que sem a mulher o homem não existisse. Não, o homem existiria sim. Agora a mulher nunca existiria se não fosse o homem. Isso é fato. E finalmente Deus chega em Adão. Aí acontece aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou dizendo: a quem muito se deu, muito será cobrado. Isso mesmo, irmãos. A sentença de Adão foi maior, porque atingiu toda a raça humana. Deus disse a Adão, já que você escutou a voz de Eva e comeu do fruto que eu disse a você para não comer, agora a terra é maldita por tua causa, Adão. Com dor e do teu suor comerás do que tirar da terra. Todos os dias da tua vida, espinhos, cardos, venenos também nascerão da terra. A partir de agora comerás a erva do campo e não mais frutos deste jardim. Irás para fora deste jardim e lá fora comerás daquilo que tu trabalhar e plantar, do teu suor, até que o teu corpo retorne para a terra, porque da terra tu foste formado e para a terra do pó irá voltar. Tu, Adão, irás morrer. Depois disso, Deus tem que tirar ou sacrificar alguns animais para fazer peles e cobrir Adão e Eva que estavam nus. Então Deus expulsou Adão para fora do jardim, para a terra de onde ele tinha formado ele, para lá cultivar a terra e se alimentar. E depois do Éden, para que Adão não voltasse para o jardim, no caminho que levava até a árvore do jardim da vida, a árvore da vida, Deus colocou uma espada pegando fogo, que ficava rodeando o caminho, para Adão nunca mais voltar. Era impossível Adão conseguir voltar na árvore da vida. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o 24. História da criação dos seres humanos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.